Olha só, a Câmara dos Deputados analisou ontem à noite o decreto de intervenção federal na segurança do DF. A gente precisa entender isso direitinho, né? Vamos falar com o Yuri Ascar, que ele vai traduzir tudo o que aconteceu nessa sessão extraordinária. Foi uma sessão remota, Yuri? Bom dia para você. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. Foi uma sessão mista, com deputados presentes e outros também votando de forma remota, né? Uma convocação extraordinária, porque em janeiro é um momento de recesso do parlamento, tanto Câmara como Senado. E porque as duas casas convocaram deputados e senadores para trabalhar esta semana, porque o presidente Lula publicou um decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal, depois dos atos de vandalismo nas sedes dos três poderes acontecidos no último domingo. Então, as duas casas precisavam aprovar ou não, analisar esse decreto presidencial que trouxe essa intervenção para a segurança pública do DF. A Câmara marcou a sessão para ontem. Houve, no meio da tarde, um acordo de líderes com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e ficou acordado que o texto seria aprovado diretamente no plenário da Casa, sem discussão, sem passar pelas comissões da Casa. E aí, então, esse texto foi aprovado de forma simbólica, sem aquela votação nominal, sem a contagem dos votos. Então, de forma simbólica, a Câmara ontem já aprovou esse decreto, né? Segue valendo, né, a intervenção federal na segurança pública do DF, mas ainda falta análise do Senado, que já tem também uma sessão que pode ser mista, com senadores presentes e outros de forma remota. Essa sessão está marcada a partir das 11 horas e a tendência é de mais uma votação tranquila, com os senadores aprovando esse decreto. Inclusive, na Câmara, o que aconteceu? O relator da matéria foi o deputado Rubens Pereira Júnior, deputado do PT do Maranhão. E ele defendeu, né, que fosse aprovada por todos os deputados essa intervenção na segurança pública do DF, pelo motivo de que as forças de segurança pública do Distrito Federal se mostraram incapazes de impedir, de coibir e de reprimir ataques intoleráveis ao Estado Democrático de Direito e ao patrimônio público. E o relator disse ainda que os vândalos tinham inequívoca intenção de depor o governo democraticamente eleito por meio de golpe de Estado. Duas deputadas ainda tentaram, né, atrasar essa votação ontem. Carla Zambelli, do PL do Rio de Janeiro, e Bia Kicis, do PL aqui do Distrito Federal. São duas deputadas da base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PL e o Novo foram os únicos partidos que, depois desse acordo entre as lideranças para aprovação do decreto presidencial da intervenção federal no Distrito Federal, foram os partidos que liberaram as suas bancadas para que, se quisessem, votar contra. Mas Arthur Lira conversou com a deputada Bia Kicis para desistir, né, de atrasar a votação. Ela acabou concordando porque já havia esse acordo entre todas as lideranças para aprovação da matéria. Então, a expectativa hoje é de mais uma aprovação rápida também no Senado para ratificar, né, a intervenção federal na segurança pública do DF. Enquanto a Câmara já analisava e discutia a intervenção, o presidente Lula recebeu representantes de todos os estados brasileiros, a maioria deles governadores, para ficarem a par do que aconteceu aqui em Brasília, né? Pediu apoio dos governadores que enviassem também policiais militares dos seus estados para reforçar essa segurança pública, reforçar a intervenção aqui no Distrito Federal. E ele contou com a presença de governadores da oposição, como Romeu Zema, de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e a própria governadora em exercício, Celina Leão, que também apoiou a candidatura do então presidente Jair Bolsonaro à reeleição, e todos eles apoiaram, né, essa ideia conjunta de defender a democracia, de defender os valores democráticos, os mandatos populares conseguidos por meio da eleição. Vamos, inclusive, ouvir um trechinho do que disse o presidente Lula ontem. Eu estava lá quando eu vi a notícia
de que estava sendo invadido a Suprema Corte, de que estava sendo invadido a Câmara dos Deputados e que estava sendo invadido o Palácio do Planalto. Eu não quis acreditar. E, por isso, fui obrigado a conversar com o meu ministro da Justiça e tomar uma atitude forte, porque a polícia de Brasília negligenciou. A inteligência de Brasília negligenciou. É fácil a gente ver nas invasões os policiais conversando com os agressores. Já no dia 30, quando eu fui diplomado, na minha diplomação na Suprema Corte, a quebra-quebra que teve em Brasília, a Polícia Militar de Brasília acompanhava as pessoas tocando forro em ônibus e nada foi feito. Havia uma conivência explícita da polícia, sabe, apoiando os manifestantes, mesmo aqui dentro do Palácio. Soldados do Exército Brasileiro conversando com as pessoas como se fossem aliados. Até que nós resolvemos tomar a atitude de fazer uma intervenção na Polícia de Brasília, porque o responsável pela segurança estava muito sob suspeita há muito tempo. Tá certo. A governadora em exercício do Distrito Federal também estava nessa reunião, a Celina Leão, né, Yuri? Pois é, e ela aproveitou ali o espaço para defender a posição do governador Ibanez Rocha, do MDB, que foi afastado depois de tudo isso que aconteceu no domingo, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dentro do inquérito que investiga os atos antidemocráticos. O governador Ibanez Rocha está afastado pelos próximos 90 dias, são 3 meses que ele fica afastado. A intervenção federal na segurança pública está, por enquanto, prevista até o dia 31 de janeiro, né? E Celina Leão disse que o governador Ibanez Rocha fez o possível dentro das informações disponíveis para ele naquele momento. Vamos ouvir a governadora em exercício. O governador eleito aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é um democrata, é um homem que exerceu a presidência da ordem, sabe o que significa o ataque aos poderes da República. Então, eu preciso de trazer, né, esse posicionamento do nosso governador, que foi inteiramente afastado, mas que, por infelicidade, recebeu várias informações equivocadas durante todo o momento da crise. A realidade é que todas as informações que foram repassadas ao próprio governador partiram de forma equivocada. Eu acho que no bojo do inquérito isso vai ficar bem claro e as pessoas serão punidas. E nós temos certeza que não tem aí a participação do governador Ibanez, eu quero deixar esse registro. Mas mais importante do que isso é reafirmar que o governo do Distrito Federal é um governo que realmente coaduna com a democracia.